Gravar. Diz que está gravando. Apresentar a tela. Tá. Aparece a tela para vocês? Sim. Tá. Então, aula passada a gente falou da lei de Gauss. O que é a lei de Gauss? O fluxo elétrico, que é essa integral sobre a superfície, né? Dada a superfície e o campo, eu calculo o fluxo. Para uma superfície fechada, ele é a carga interna à superfície dividida por ε0. E a gente falou bastante disso, e essa é a lei de Gauss. Não tem nada mais do que isso. Mas isso é muito bom para a gente conseguir calcular campos elétricos de distribuições com simetria suficiente, como a gente falou na aula passada, para considerar o campo elétrico constante ao longo da superfície ou o produto escalar zero ao longo da superfície. Constante e paralelo à superfície, né, de modo que eu consigo calcular essa integral sem precisar calcular de fato a integral. O campo eu tiro da integral, obtenho a área, ou zero, e a integral vai dar a carga, e a carga geralmente eu sei. Então, hoje a gente vai tentar melhorar nossa compreensão do assunto por meio de exercícios que eu vou resolver, certo? Mas vocês vão acompanhar e vão perguntar suas dúvidas. Mas olha só, esse exercício aqui, por exemplo, que a gente fez um parecido à aula passada, eu acabei de falar. Não, mas aí geralmente eu sei a carga. Nesse exercício eu não sei a carga. Então vamos lá, uma distribuição de carga esfericamente simétrica tem densidade volumétrica de carga dada por essa expressão. Rho de R é Rho0, que é um número exponencial de menos R sobre A. Então o Rho de R, ele tem mais ou menos, essa cara. Isso aqui é Rho0. O Rho de R é uma exponencial, né? Você sabe, exponencial decrescente. Onde A é a constante de característica do sistema, né? Aí ele pergunta, calcule a carga total da distribuição. Eu consigo calcular, a gente viu como calcular a carga numa esferinha de raio R, né? E aí, o que a gente faz? A gente calcula a carga na esferinha de raio R e tira o limite. Carga dentro de uma esfera de raio R. E depois tira o limite quando o R tende a infinito, que vocês sabem calcular limite, certo? A gente viu a aula passada isso tudo aqui. Então é sobre a esfera Rho dV. Então é integral Rho de R. A gente viu que o dV pode ser escrito como a área da esfera vezes o dr, como no caso do disquinho, como no caso do cilindro. É a área do objeto que tem uma dimensão a menos, vezes o diferencial de comprimento na direção ortogonal, certo? Vocês estão lembrados disso, gente? Vocês precisam estar lembrados disso, que é fundamental. Integral de 0 até R, porque eu estou calculando em R, então a carga em R vai ser 4π integral de 0 a R, R quadrado, Rho de R dr. A gente já fez essa conta aula passada, certo? Então vamos lá. Então vamos começar o problema. Para essa distribuição,
E aí não tem mais segredo, certo? É só calcular a integral. Então, Q de R, eu substituo essa distribuição. 4π ρ zero integral de 0 a R, R quadrado, R quadrado, E a menos R sobre A, dr. Vocês concordam comigo que essa é a minha integral que me dá a carga elétrica total dentro de uma esfera de raio R? De acordo, é bem parecido com o exemplo que a gente fez aula passada. Na verdade, é praticamente igual no sentido de resolução, mas a distribuição de densidade antes era uma coisa do tipo ρ0 R sobre A elevado a N. Aqui não é mais isso. Aqui é ρ0 exponencial de menos R sobre A. Tudo bem? O professor, Oi. então a carga, no caso, seria igual à integral de ρdV? É integral de ρdV. Ah, tá. Eu achei que era a carga dividido pelo volume. Eu acho que tem um exemplo no livro que ele adota isso. Mas tá bom, obrigado. Sim, é. Não, a densidade é a carga dividida pelo volume. Quando a densidade é uniforme. Mas lembra que aula passada a gente fez um problema de densidade não uniforme, em que ρ dependia de R? E aí a gente mostrou que a carga ela é a integral de ρdV, e para uma distribuição esfericamente simétrica, a gente obtém que a carga ela é essa expressão onde eu estou escrevendo o meu dV como sendo a área da esfera multiplicado pelo dr, né? Que é como se fosse o meu dV, eu estou considerando agora cascas esféricas de espessura dr. Por que isso? Isso vocês veem num curso de funções de várias variáveis que dá esse resultado, mas eu estou tentando convencer vocês de que é assim. Porque se vocês não fizeram o curso, vocês se convencem de que é assim e conseguem resolver os problemas. Tudo bem? Então, quando eu calculo isso daqui, o que eu tenho que fazer, eu sei que ρ depende de R, é encontrar o dV em termos de coisas que dependem de R. Por quê? Porque eu tenho que integrar uma função de R. E aí eu poderia fazer o dV como sendo quadradinhos dentro da esfera, só que aí não vai dar certo. Então, se o dV fosse dx, dy, dz, não ia dar, dá para fazer, mas dá mais trabalho, né? Então, o ideal é encontrar o dV, escrever o dV para preencher todo o volume com dVs, né? Eu estou somando um monte de casquinhas de raio R e espessura dr. Então, o meu dV, se eu pegar essa prescrição para ele, eu escrevo só em termos de R, e aí eu obtenho uma expressão que é uma integral em uma dimensão, que é o que eu sei fazer. Todos sabemos, certo? E daí? E daí que agora o problema foi reduzido ao cálculo de uma integral. O problema foi reduzido ao cálculo da integral. O que eu faço? Eu calculo a integral. Nada mais do que isso. Calculo a integral. Integrando. E como é que eu calculo essa integral, gente? Isso vocês viram. Viram como calcular a integral, certo? Essa daqui, como é que faz?
integrando por partes, certo? Eu tenho uma coisa aqui que está na cara, que é para integrar por partes. Por quê? A derivada da exponencial é uma constante vezes a exponencial. Então, eu vou derivando ela. Na integral, vai aparecer a derivada de r quadrado, depois a derivada de r. Então, a derivada, de novo. Então, e a integral da exponencial também é uma constante vezes a exponencial. Então, quando eu fizer uv menos u'v, se eu chamar isso aqui de uv', né, integrando por partes, u'v vai ser exponencial e aqui vai aparecer a derivada de r quadrado. Eu vou fazendo isso até aparecer só exponencial, certo? Isso aqui é 4π rho zero. Vamos lá. Esse cara. O V. V, então, é menos A, certo? É menos A. Aí vem o U. Vou escrever assim, menos U. Oh, meu Deus. É o UV. Então, R menos R quadrado A e a menos R sobre A, avaliado entre 0 e R, menos a integral de U'V, certo? 0R, 2R que multiplica a integral, o V. O V é menos A e a menos R sobre A, certo? dr. Vocês concordam comigo que essa aqui, integrando por partes, me dá isso daqui? Isso aqui é 4π rho zero. Eu avalio entre 0 e A, então é menos AR quadrado e a menos R sobre A. Menos com menos dá mais. 2A integral de 0 a R, R e a menos R sobre A dr. Tudo bem? Então, integrando por partes uma expressão desse tipo, o que eu obtenho é que eu tiro uma potência daqui. Eu ganhei um termo, mas eu diminui a potência. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar por partes de novo, certo? Porque se funcionou desse jeito, vai funcionar desse. Então, isso aqui é U. Isso aqui é V'. Então, meu Q de R o 4π o 0A, o A eu consigo tirar para fora, certo? Então é menos R quadrado e a menos R sobre A, certo? Mais a integral desse cara aqui. Vou botar uma chave aqui, porque eu escrevi chave nas minhas notas de aula. Eu tenho notas de aula, gente. Eu não faço isso aqui de improviso, não. Preparo antes. Às vezes dá errado, mas a gente faz o que pode. O A saiu, então fica 2, que multiplica essa integral que eu estou integrando por partes de novo, certo? Então fica V, menos AR e a menos R sobre A, avaliado entre 0 e R, menos a integral desse cara. E a integral desse cara, então, agora é U'V. Então, é a integral de 0 até R. U'L é 1 e V é menos A e a menos R sobre A, certo? dr. Tudo bem até aqui? Não? Sim. Então,
Então, o Q de R ele é igual a 4π ρ zero. E aí aparece um A, não aparece A quadrado, não. A multiplica menos R quadrado E a menos R sobre A. E aí eu fecho aqui, para ficar bonitinho, a chave. Certo? É chave que eu estou escrevendo. Menos R quadrado e menos R sobre A. Menos A R e a menos R sobre A. Menos 2, certo? Tenho 2 aqui. Menos 2 AR. É menos R sobre A. Isso aqui. Menos S. Mais, né? Mais A. Que multiplica essa integral. Integral de E é menos R sobre A. Integral de menos R sobre A é menos A e a menos R sobre A, avaliado entre 0 e R. Isso aqui, então, é 4π ou 0A, que vai multiplicar esse cara funciona esse negócio. Esse cara A quadrado, certo? Eu ganhei um A quadrado aqui. E faltou um 2, certo? Faltou um 2, coisa que eu não poderia fazer na lousa tradicional, mas aqui eu posso andar para o lado da expressão. Faltou esse 2. 2A quadrado que vai multiplicar 1 menos E a menos R sobre A, onde eu já botei o sinal de menos aqui inserido. Certo? Isso aqui é o meu Q de R. E aí o problema está resolvido. Isso aqui é o Q de R. Certo? Mas eu posso escrever isso de uma maneira mais bonitinha. Opa. E aí eu vou tentar escrever na mesma lousa de uma maneira mais bonitinha. E qual que é a maneira mais bonitinha? A maneira mais bonitinha é deixar deixar mais bonitinho, certo? Ó, Q de R é 4π ρ zero A. Aí eu deixo a exponencial em evidência, certo? Então aqui tem um termo constante, certo? Aparece um menos E a menos R sobre A e multiplica uma expressão, que é R quadrado mais 2AR mais 2A quadrado, certo? Eu não precisava fazer isso, mas eu quero. Tudo bem, gente? Todo mundo concorda comigo? Ou alguém não concorda comigo? Que essa daqui é a carga total dentro de uma esfera de raio R, dado que essa de cima é a minha distribuição de densidade, pelo que a gente fez essa aula e a aula passada. Sim, todo mundo concorda. E aí, então, o que tem que fazer? A carga total da distribuição é quando eu integro sobre o espaço inteiro. É obtida, vamos escrever bonitinho, é obtida
obtida quando eu integro sobre o espaço inteiro. Ou seja, fazendo R tendendo ao infinito, certo? Vocês concordam comigo que é assim que eu obtenho a carga total? Se eu tenho uma distribuição que vai até o infinito? Se eu tenho uma integral imprópria, que é uma integral imprópria? Uma integral imprópria é o limite da integral quando o limite de integração vai para infinito. Essa é a integral imprópria, certo? A carga total é o limite de Q de R, quando R tende a infinito, e a exponencial vai mais rápido que qualquer polinômio para zero, exponencial negativa. Então ela é zero nesse limite. É 8, certo? 8 pi rho zero a ao cubo, certo? Essa é a carga total da minha distribuição. Vocês concordam? Professor, Oi. ela só está tendendo ao infinito porque o enunciado falou, né? Isso, o enunciado, ele pede a carga total da distribuição, certo? Uhum. Sim. E a distribuição, ela não acaba, a distribuição vai até o infinito, certo? Nunca é zero. Ela vai a zero no infinito, mas antes do infinito ela não é zero, o ρ não é zero. Então, se eu pegar uma esfera de raio R, vai ter carga aqui, vai ter carga depois de R. Então, eu preciso pegar uma esfera de raio R maior que todos os R's. E isso é, formalmente, o limite quando o R tende a infinito. Certo? Se eu pegar um R que tem R maior, vai ter carga fora. Certo? Uhum. O professor, mesmo falando ali que R vai de 0 a infinito, tipo, se fosse de 0 a 10, por exemplo, aí eu faria um limite tendendo a 10 ou a um infinito também? Não, aí não precisa calcular o limite. Por definição, é sempre no infinito, mas se a distribuição ela é uma distribuição que acaba em algum momento, é só integrar até o raio em que ela é zero, né? Entendi. Então, a integral seria de 0 a 10, por exemplo. Até onde acaba a carga. Nesse exemplo que eu dei, né? Até onde a densidade é zero. Só que aqui a densidade, ela nunca é zero, né? Certo? Isso aqui nunca é zero. Por isso que eu tenho que tirar o limite quando R tende infinito, porque ela está permeando todo o espaço. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Então, e daí? Aqui eu tenho o Q de R. Qual que é a outra pergunta do exercício? A outra pergunta do exercício é o campo elétrico. E a gente também viu como calcular o campo elétrico. Campo B. O campo elétrico, nesse caso, é obtido pela lei de Gauss. Dá para obter sem a lei de Gauss, mas aí você passa horas fazendo isso. Com sorte. Pela lei de Gauss. Como? Que é obtido pela lei de Gauss? Com uma esfera de... para uma... Ou seja, ponto. Por quê? Por que é obtido pela lei de Gauss? Pois por simetria,
o campo elétrico é E de R na direção R, na direção radial. Então, porque a gente já viu, certo? Para uma esfera gaussiana de raio R, o que eu obtenho uma esfera gaussiana de raio R? O fluxo elétrico é a integral de E escalar dA sobre essa esfera, que é igual a carga elétrica dentro do negócio de raio R, certo? Que é o Qzinho de R, e por epsilon zero. Então, isso me implica por simetria aqui, se o dA é proporcional ao Rzinho, chapéu. Então, é E vezes E de R, que multiplica E de R, que multiplica a área, né? A gente já fez essa conta. É igual a Q de R dividido por epsilon zero. Então, isso vai me implicar que o E é uma função de R, que é o KE, porque cai 1 sobre 4π epsilon zero, certo? Q de R dividido por R quadrado na R, onde Q de R é esse cara, onde Q de R eu não vou escrever. Onde Q de R foi obtido no item anterior. Tudo bem? Essa conta a gente também já fez aula passada. Mas é bom para relembrar. Tudo bem? E aqui? Aí acaba. Aí tá resolvido. Então, outro exercício. Uma esfera uniformemente carregada com densidade volumétrica ρ, agora é uniformemente carregada, certo? Contém em seu interior uma cavidade esférica, ou seja, é a esfera menos a que está vazio. Mostre que o campo elétrico no interior da cavidade é uniforme e dado por E vetor igual a ρd vetor sobre 3 epsilon zero, onde D é o vetor que liga os centros das duas esferas. Sugestão: use o princípio de superposição. Como é que eu resolvo esse problema? Pergunto para vocês, que são os interessados. Como é que eu resolvo esse problema, certo? Essa é a pergunta. O que eu sei calcular? Até agora. Eu sei calcular o campo elétrico disso daqui, direto? Eu não sei. A esfera tem um buraco, certo? Então não tem simetria. Não tendo simetria, não dá para aplicar a lei de Gauss. Dá para integrar aqui, lembra que o E é igual a integral de dq sobre r quadrado na r. Dá para tentar calcular essa integral. Também não recomendo. Então a gente chega num problema, né? Qual que é o problema? O problema é que a gente não sabe resolver. O que a gente sabe? Sabemos o campo elétrico de esferas carregadas. Então, se eu quero calcular num pontinho aqui da esfera, dentro da esfera, tá falando para falar que é uniforme. Se eu tivesse só a esfera toda cheia, eu saberia. E se eu tivesse daqui, eu também sei calcular o campo elétrico
da região vazia, se a região vazia tivesse cheia de carga. Então, eu vou fazer e vocês me acompanham. Vamos dividir em 2 problemas. Sugestão dele: use o princípio de superposição. Cálculo. Então, isso aqui não é para fazer isso daqui. Calculáveis. Que é um e o outro. Problema A. Vou chamar de problema A. Que é a esfera toda carregada. Que a gente sabe calcular, o campo elétrico de uma esfera. E o problema B, que é esse aqui. Problema B, ele é essa esferinha. Que eu vou chamar de uma esferinha carregada com densidade de carga negativa. Menos ρ. Por quê? Porque eu sei calcular campos elétricos de esferas. Então, eu sei calcular esse campo elétrico e eu sei calcular esse campo elétrico se a minha origem tiver nesse pontinho, certo? Ele vai ser simétrico com respeito a esse pontinho. Ele vai ser esfericamente simétrico em relação a essa nova origem, certo? Isso eu sei fazer. Professor, você deu o rho negativo por ser um buraco ou não? Exatamente, porque a minha ideia depois vai ser somar o campo de A com o campo de B, certo? E se não fosse um buraco, seria positivo? Tipo, se fosse uma outra bola, assim? Uma outra esfera? Se fosse uma outra bola, eu poderia... Que nem... Eu vou pegar aqui a densidade toda cheia, certo? Então, eu enchi de carga essa bolinha, certo? Certo. Então, eu preciso depois tirar a carga dessa bolinha. Calcular, certo? Então, a soma disso é a esfera com o buraco. Uma esfera buracoide. Então, isso é equivalente, formalmente, a encher a esfera e calcular o campo elétrico da esfera e depois tirar o campo elétrico dessa parte que eu enchi. Ou, em outras palavras, calcular o campo elétrico quando a densidade é negativa, porque aí se a densidade aqui é ρ e a densidade é menos ρ aqui, quando eu somo as duas coisas, a densidade é zero. Tudo bem? Beleza. Se fosse uma outra densidade, se fosse ρ1 e ρ2, aqui eu encheria de ρ1 e aqui eu faria ρ2 menos ρ1, certo? Que é a sua pergunta. Em A, eu calcularia a esfera uniformemente carregada com ρ1, e em B, aqui é zero. Aqui, ρ igual a zero. É só a esferinha. Essa esferinha é carregada com ρ2 menos ρ1, que foi a sua pergunta, certo? Certo. Beleza, beleza. Então, vamos lá. Professor, Oi. só uma coisinha, tipo. Mas a esfera ela não tem carga, ela tem? Só no buraco? A esferazinha. Não tem. Então, Mas eu o não rho sei deveria ser calcular zero? Oi? Então o rho não deveria ser zero? Então, deixa eu escrever assim, A mais B. Essa esfera,
não é uma esfera, certo? Ela é uma esfera, mas aqui não tem carga elétrica. Aqui a carga dentro da bolinha, do buraco é zero, certo? Sim. Então, eu não sei calcular. E vocês, eu acho que também não sabem calcular o campo elétrico nesse ponto dessa distribuição de carga. Então, o que eu quero fazer? Eu quero transformar isso em problemas que eu sei calcular. E aí, o que eu faço se eu quero transformar em problemas que eu sei calcular? Eu sei calcular campo elétrico de esferas, certo? Certo. Então, eu vou tentar transformar esse problema em dois problemas que eu sei calcular. O campo elétrico de uma esfera uniformemente carregada toda cheia, que é o A, certo? Sim. E aí, eu enchi de carga esse daqui. Então, agora eu preciso tirar a carga. Então, eu vou considerar o campo elétrico dessa esferinha pintada de vermelho carregada com densidade menos ρ. Porque quando eu somar as duas, essa aqui vai dar ρ, essa aqui vai dar menos ρ, eu recupero que dentro da minha cavidade ρ é igual a zero. Ah, tá. E esses Vou rolos pegar... são diferentes, certo? O menos rho e o rho. Oi? O menos rho e o rho, eles são diferentes. Sim, o ρ é o mesmo, porque ela está uniformemente carregada. Ah, tá, tá. Mas uma vai ser ρ e a outra vai ser menos ρ. Por quê? Porque quando eu somar as duas coisas, eu recupero a densidade original, onde é zero na cavidade. E aí, se eu somo as duas coisas, eu estou somando as densidades, eu estou somando os campos elétricos, certo? Eu vou calcular certo. O campo elétrico de A, o campo elétrico de B e ser feliz. E aí, eu calculo o campo elétrico de A, o campo elétrico de B e somo os dois e obtenho o meu campo elétrico total. Ele está pedindo só dentro da cavidade. Vocês vão ver que vai dar certo. Entendi. Obrigado. Aqui, então, esse é o meu problema agora. A e B. Então, em A. Em A eu sei, certo? Esfera toda carregada pela lei de Gauss. Eu sei que o meu E vai ser um E que é 4. Como é que é o E? É KE E de R sobre R quadrado na R, certo? A gente acabou de fazer. Com Q de R. Agora, o Q de R ele é integral, de 0 a R. 4π, certo? 4π. Integral de 0 a R, R quadrado, ρ dr. Aonde ρ agora ele como é que fala? Constante. Então, Q de R é 4π ρ, porque o ρ é constante. R ao cubo. Sobre 3. Certo? É 4 terços. πr ao cubo. Certo? Porque até o raio R, eu quero calcular o campo em R, né? Uma esferinha de raio R. Então, meu Q de R é esse cara. Então, o meu E, que eu vou chamar de EA, da esfera A, ele é igual a KE sobre 4π. Então, KE sobre 4π é 1 sobre epsilon zero, certo? Então, é ρ sobre 3 epsilon zero, multiplica R na direção R, certo? Eu substituo esse Q de R aqui dentro. KE é 1 sobre 4π epsilon zero, 4π cancela, embaixo fica 3 epsilon zero. Tem um R quadrado aqui, tem um R ao cubo no Q, fica R. Tudo bem? Esse é o meu EA. Professor, aí nesse caso eu poderia fazer que a densidade de carga é igual a carga sobre volume, por ser uniforme, né? Poderia fazer, só que aí é o volume da esfera de raio R, certo?
é o volume da esfera de raio R. Então, é exatamente isso. Só que não é o volume total. Eu estou calculando o volume dentro da esfera de raio R, certo? A superfície gaussiana esférica. Dentro dessa esfera A. Certo? Sim. Mas dentro da esfera eu tenho que integrar somente até R. Eu não pego o volume todo, porque pela lei de Gauss isso me dá a carga dentro da esfera de raio R. Então o volume, se você quiser, ele é 4/3 de π Rzinho quadrado, certo? Ao cubo. Rzinho ao cubo, certo? Tem um ρ aqui, né, que eu esqueci. Certo? Tem um ρ aqui que eu esqueci. E o ρ, e é exatamente isso, eu poderia fazer isso. O ρ, ele é a carga dividido pelo volume, porque o ρ é constante, certo? Só que a carga dentro da esfera de raio R com o volume da esfera de raio R. Tudo bem? Tudo certo. Então eu sei que o meu eu sei isso daqui, que o meu EA é isso. Agora vamos lá. Em B. Em B, eu tenho, isso aqui é o B. Eu tenho esse cara. Então, vamos considerar o campo em relação a uma nova origem. Que é quem? Que é o centro do buraco. Ou seja, eu quero considerar agora o campo onde essa é a nova origem. Por quê? Porque eu sei. Porque aí eu tenho uma distribuição de carga aqui. Eu tenho uma distribuição de carga aqui. Então, eu sei que se U é a distância dessa nova origem, a um ponto dentro da cavidade, se ela, a cavidade, estiver preenchido com uma densidade de carga uniforme menos ρ, teremos, por analogia, conta é a mesma com o caso anterior, o que a gente vai ter? A gente vai ter isso daqui. A gente vai ter que o E é agora menos ρ sobre 3 epsilon 0, que eu já fiz a conta, U na direção U. Onde esse é o desenho. Esse aqui é o desenho. Eu vou pegar tudo isso, vou diminuir. Não consigo diminuir. Aqui. Vou diminuir e vou fazer o desenho. Eu estou dizendo para vocês que eu quero calcular num ponto P, daqui,
E aí eu pego um vetorzinho que liga daqui até aqui. Ou seja, ele tem módulo U e aponta na direção U. E eu tenho o vetor R original, que é esse. Vocês estão enxergando o desenho que eu estou escrevendo? Onde aqui é o versorzinho R. Vocês estão enxergando, gente, o meu desenho? A ideia do desenho? Esse aqui é o EB. Em relação a esse ponto, essa distribuição de carga fictícia de raio com carga, densidade de carga menos ρ, o que eu tenho é esse cara, é esse desenho. Em particular, desse desenho, eu tiro que o meu... Como é que soma vetor? É igual a D mais U, certo? Eu tenho essa relação entre o R varia, o U varia, conforme eu vario o ponto, mas o D, que é o que eu quero, que é o que eu tenho, ele está relacionado a esses dois vetores por essa expressão, né? Essa parte aqui é a parte que é a parte mais tranquila do negócio. Vou copiar esse. Eu quero copiar isso. Eu vou para cá. Eu vou. Esse aqui, então, agora é o meu problema. Esse aqui. Cadê a borracha? Cadê a borracha? Esse aqui é como eu calculo o D. E eu sei que o meu campo é esse. EB é esse. E EA é esse. Cadê o EA? É esse. Então, o campo elétrico de verdade, dentro da cavidade, notem que essa brincadeira só vale dentro da cavidade, né? Fora da cavidade, não vale. Dentro da cavidade, quem é o campo elétrico dentro da cavidade? O campo elétrico da cavidade, ele é E igual a EA mais EB. Ou seja, num ponto P ele vale isso. Então é ρ sobre 3 epsilon zero, que vai multiplicar quem? Que ele vai multiplicar? Ele vai multiplicar R na R menos U na U. Certo? Então, porque é sim, né? Porque eu estou somando EA e EB. Então, E é igual a ρ sobre 3 epsilon zero, que multiplica R menos U. Vetor total, vetor de comprimento total de verdade. E quem que é R menos U? Aqui tudo bem? Eu estou somando os campos elétricos, certo? E R menos U é D, certo? Então isso aqui é ρ D sobre 3 epsilon zero. Certo? E aí acabou. Olha que maravilha.
essa é a maneira de resolver esse problema. Não é uma prescrição, não é dado. Ah, faz isso. Não, não é. Você tem que descobrir como é que é o melhor jeito. E aí eu estou contando qual que é, nesse exemplo específico. Você sabe calcular o campo elétrico de esferas, então você divide esse problema com um buraco esférico em uma esfera cheia menos uma esfera menos a esfera vazia. Se ela está cheia, você tira a esfera vazia. Então é como se a esfera cheia tivesse a densidade uniforme ρ e a esfera vazia a densidade uniforme menos ρ. Esse aqui você sabe calcular. E esse daqui você sabe calcular se você desenhar. Se você calcular agora em termos, né? É uma esfera do centro da esfera. E aí o campo de verdade, ele é, o campo físico, né? Ele é a soma dos dois, do campo fictício da esfera toda e do campo fictício da esfera negativamente carregada, ou com densidade de carga menos ρ. E aí dá o resultado. E aí fica R, né? Vetor R, que é esse verde, menos vetor U, que é esse vermelho, e por soma de vetores, isso aqui é o vetor D. Tudo bem, gente? Professor, Oi. então o campo ele vai ser sempre ligado ao centro da esfera? Tipo, eu não poderia falar que esse campo do menos ρ está ligado ao centro da esfera grandona. Tem que ser o centro da pequenininha. Ele pode, mas aí eu não sei calcular. Certo? O U é uma função de R, dado por isso daqui, né? Você concorda comigo? Sim. Só que aí eu não sei calcular, porque aí eu tenho que usar a lei dos cossenos, tal, vai ser chato. Para simplificar o problema, eu vou calcular em relação ao centro da esfera e depois ver se eu consigo somar de alguma maneira. Essa fórmula aqui é o que da soma de vetores é o que passa exatamente de você escrever E em relação ao centro da esfera do buraco em relação ao raio de verdade, que é o R, certo? Certo. Só que aí eu tenho que achar o cosseno do ângulo, o cosseno vai variar com ela, vai ser super complicado. Então, e nesse problema específico não precisa. Por quê? Porque o D, que é a distância, que é o vetor que vai de um ponto até o outro, do centro da esfera até o centro do buraco, ele aparece aqui. Não é trivial o raciocínio de como chegar nisso. Mas uma vez que você sabe, fica mais fácil. Enfim, esse problema ele não é um problema trivial de se resolver. Mas ficou mais claro. Obrigado. Mas, claro, eu não vou dizer que é um raciocínio lógico, no sentido de ser um raciocínio linear. Mas uma vez que você identifica essas duas coisas, e você sabe calcular o campo elétrico, porque você já calculou pela lei de Gauss, usando esferas gaussianas ao redor do centro da esfera, você consegue calcular esse, e esse aqui você vai escrever em termos do U, que não está claro direito o que é, você só sabe que o U é essa distância, e esse vetorzinho diretor, mas você sabe que, em princípio, você pode passar de U para R fazendo essa transformação, né? Calha de, nesse problema,
o campo elétrico dentro da cavidade, você conseguir tirar o U. Né? Você consegue eliminar o U. Você não precisa calcular o U em termos de R. Na verdade, você faz isso, certo? Você substitui o vetor U, é que aparece o vetor U. Aí você vai escrever esse E, que está em termos do vetor U, em termos do vetor R. E aí você usa esse cara aqui. Né? Você está usando esse cara aqui. E aí você está passando de U para R, voltando para sua coordenada original, que é a coordenada R. Poderia dar outra coisa, você poderia não conseguir. Você passa de U para R e dá uma coisa maluca. Pode acontecer. Mas esse problema ele foi construído para que isso não acontecesse, certo? Ele foi construído para que desse certo. Para que ficasse bonitinho, em outras palavras. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Então vamos lá. Mais um. Esse a gente também já fez. Um cilindro circular muito longo de raio R grande está uniformemente carregado com uma densidade volumétrica de carga delta. Ele quis chamar de delta, não de ρ, a gente vai usar delta. Eu tenho agora lembra que a gente calculou na aula passada o fio condutor, com aqui a lei de Gauss, tal, aplicou a lei de Gauss numa superfície gaussiana cilíndrica. Agora ele não quer isso. Agora ele quer um fio circular de raio E, um fio que tem uma espessura. E aí ele quer saber o quê? Primeiro, ele quer saber como é que se comporta o campo. Por argumentos de simetria, explicando-os, obtenha a direção e o sentido do campo E num ponto P, a distância R do eixo do cilindro. Certo? Aqui, desenho. R é distância ortogonal ao eixo. É o vetorzinho ortogonal ao eixo. É a distância do ponto ao eixo. Isso é a dependência das coordenadas cilíndricas R, φ, Z. Então, por simetria, todo pedaço acima de P tem um pedaço equivalente. Aqui é um pedaço, aqui é outro pedaço. Abaixo de P, como na figura. De maneira que E não depende. Lembra que a gente vai ter esse aqui vai fazer um campo para cá. Esse aqui vai fazer um campo para cá. Somando tudo, o campo vai ficar. O campo total vai ficar para cá. Não depende. Só que a gente fez a primeira aula. Não depende da altura. Como o problema tem simetria cilíndrica, outro ponto, né? Como o problema tem simetria cilíndrica e não depende do ângulo azimutal, φ. Porque é igual para todos os lados, não tem direção preferencial. Isso aqui vai implicar que E é igual E, vetorzinho é igual a E de R, onde agora R
é isso daqui, a distância para lá, a distância ao ponto, na direção Rzinho, onde Rzinho é o vetor horizontal que aponta para fora do eixo vertical, do eixo Z. Tudo bem? Isso a gente já fez várias vezes. E essa é a expressão para E. Tudo bem? Por simetria, todo pedaço em cima tem um pedaço embaixo, como na figura. Desenha na figura o pedaço. Que tem a mesma carga, então produz o campo um inclinado para baixo, um inclinado para cima, de maneira que o campo resultante está na horizontal e, portanto, E não depende da altura. E é horizontal e não depende da altura. Porque se eu pegasse outro pedaço aqui, estaria outro pedaço aqui, e aqui tem um argumento, né? Na aproximação de o fio. Isso é importante. Aqui diz que é muito longo. Muito longo a gente vai tratar ser infinito. O fio infinito. Ele é muito longo, mas aí eu aproximo ele como infinito, porque eu jogo fora os efeitos da finitude dele, que não vão importar muito, porque o campo P aqui ele é muito longo, de novo. Então, para todos os efeitos, eu vou fazer que isso daqui é igual infinito. E aí vale o meu argumento. Porque se ele fosse muito longo e o ponto P estivesse na pontinha dele, não valeria o argumento. Então, eu estou considerando ele infinito para poder resolver o problema. Tudo bem? Tá bom. Então, o que acontece, então, é que o E, ele é um E de R na direção R. Esse cara aqui é um E de R na direção R. Ô, professor, Oi. em questão do ângulo azimutal, ele também não depende, né? É qualquer direção. Não, porque o cilindro é carregado uniformemente, não existe direção preferencial. Certo? Se eu olhar para um lado, o cilindro é de um jeito. Agora, se eu andar assim e olhar daqui, o cilindro vai ser do mesmo jeito, certo? Vou ver a mesma coisa. A densidade não depende do ângulo. Beleza. Beleza? Então, tem isso. A letra B, calcule E. Para calcular E é mais chatinho, né? Mas tem que fazer. Eu vou pegar, então, aqui, do mesmo jeito que eu peguei no problema da aula passada, eu vou pegar uma superfície gaussiana cilíndrica. Mas eu vou supor que a superfície gaussiana cilíndrica ela pode estar também aqui dentro. Ou seja, como o fio não é unidimensional, o fio agora ele tem uma espessura, é um raio R, eu vou pegar uma superfície cilíndrica aqui dentro, de raiozinho R e comprimento L. Tá? Isso aqui é um cilindro centrado no eixo Z, de raio R e comprimento L. Tá? Então, pela lei de Gauss, eu posso calcular a coisa. Se eu sei que o E é esse, pela lei de Gauss.
E se eu chamo a superfície de cima, de novo, de tampa, e esse cara aqui, que é a superfície de lado de tambor, eu tenho que o fluxo elétrico é a integral sobre a minha superfície gaussiana de E escalar dA, que vai ser a integral sobre as tampas de E escalar dA, mais a integral sobre o tambor de E, porque eu ainda não achei nomes melhores. Escalar dA, certo? Esse é o meu fluxo, onde o dA está sempre para fora, né? Porque a superfície é fechada, o dA aqui. Está aqui, o dA aqui. Está aqui e o dA embaixo está para baixo. Certo? E como no exercício anterior, essa integral é zero porque E é perpendicular a dA. O campo E está na direção R, o dA está ortogonal. Então, isso me implica que φE é igual só a essa integral, que é E de R, que multiplica. O dA é para paralelo, certo? Então, eu integro agora, o E eu tiro da integral da área. É 2πr vezes L, certo? Que é igual a carga interna dividido por epsilon zero. Ou seja, ele é igual à carga interna à superfície gaussiana dividida por epsilon zero. Tudo bem? Eu apliquei a lei de Gauss, já que o meu problema tem simetria cilíndrica, eu apliquei a lei de Gauss para calcular o campo primeiro num ponto interno, depois eu vou calcular no ponto externo, mas primeiro no ponto interno ao cilindro. Vocês concordam comigo que essa é a lei de Gauss? Aplicada a esse problema específico? E aí, quem é? Né? A superfície gaussiana é essa daqui. Eu fiz essa superfície gaussiana. De raio é um cilindro de raio R e comprimento L. Mas quem é? O Q int que entra nesse problema? É a carga interna à esfera, ou seja, então o Q int é como delta é uniforme, Q int é igual a delta que multiplica o volume da superfície gaussiana, que é delta que multiplica o volume. Quanto que é o volume? Quanto que é o volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura, certo? πr quadrado vezes L, certo? Então, E de R é igual a 1 sobre 2π epsilon 0 RL, que multiplica a carga interna, que é delta vezes πr quadrado L.
Isso aqui é igual a... O π cancela, o r cancela, o l cancela. Então, é delta sobre 2 epsilon 0 r. Fiz certo? Será que eu fiz certo? Cadê? Eu fiz certo. Olha que maravilha. E de R é igual a isso. Aplique aqui o E. Então, isso aqui é para R menor do que Rzão. A mesma fórmula, isso aqui vale também né, a superfície de raio maior do que Rzão. Então, para R maior que Rzão, a carga interna agora, ela vai ser integrada só até Rzão. Então, ela é o delta vezes o volume da superfície gaussiana de raio Rzão. Que é igual a delta que multiplica π Rzão quadrado L. Porque depois de Rzão não tem mais carga, né? Então, nesse caso, o meu E de R, dado por essa expressão, ele vai ser aqui, né? O E de R vai ser esse cara aqui. Só que aqui não é mais o Rzinho. Aqui é a minha densidade de carga, é a minha carga total no volume do cilindro. Certo? Então, nesse caso, o E de R, quem é o E de R? É isso aí que está escrito, certo? O E de Ô, R. professor, ali no denominador não seria Rzão também? Aqui? Não, eu peguei essa expressão aqui em preto que vem da lei de Gauss, certo? Então, o Rzinho é o raio da superfície gaussiana, que nesse caso ela vai estar aqui. É uma outra superfície gaussiana maior. Tá? De raio Rzinho e de comprimento L. Não parece, mas é o mesmo comprimento L. Então, lembra, esse cara, ele vem aqui da área da superfície, certo? Área da superfície gaussiana. Então, esse Rzinho, ele vem do lado esquerdo da expressão quando eu calculo a área da minha superfície gaussiana, o meu fluxo elétrico, que tem a mesma cara, com a diferença de que muda o E, mas ele continua na direção radial. Tudo bem? O que muda é a carga interna. A carga interna ela vai mudar porque dentro do cilindro a carga varia com o raio, a carga vai aumentando com o raio. Se eu pegar a superfície gaussiana de raio maior do que o raio do cilindro, a carga fica constante dentro da superfície gaussiana, porque depois, quando acaba o cilindro, não tem mais carga. Certo? Beleza. De novo, a superfície gaussiana ela tem essa área. Então, isso aqui é o meu fluxo. E aqui entra a lei de Gauss.
que diz que isso aqui, esse fluxo vai ser igual à área da superfície, desculpa, vai ser igual à carga interna da superfície gaussiana sobre ε0. No caso de Rzinho menor do que R, eu calculei a carga interna dessa maneira, e o campo, ele é a carga interna sobre ε0 dividido pela área da superfície gaussiana. Nesse caso, de Rzinho maior do que raio, vai ser do raio do cilindro, a carga vai ser constante, porque acabou o cilindro, mas o campo elétrico, a área da superfície gaussiana varia com Rzinho. Então, o campo elétrico, ele vai... Dois epsilon. O campo elétrico, ele vai ter esse formato. Ele vai ser tal... ele vai com 1 sobre Rzinho, mas essa dependência com R quadrado, ela não existe mais porque a carga acaba. Tudo bem? Isso aqui para... como é que é o nome disso? Rzinho maior do que R. Certo? E como é que eu desenho esse campo elétrico? Como é que eu desenho a dependência radial desse campo elétrico? Eu sei que o meu campo elétrico é assim e é assim. Então, suponha agora que eu queira fazer um gráfico do meu campo elétrico. Esboçar o gráfico do campo elétrico em função de R. Então, o campo elétrico, ele vai ser... Deixa eu desenhar aqui assim. Só para a gente ter aqui. Suponha que aqui seja Rzão, aqui é R e aqui é E. Se eu for até o Rzinho igual a Rzão, ele vai com R linearmente, com Rzinho linearmente. Então, o campo elétrico ele faz assim, né, linearmente, começa em 0, vai até esse ponto, onde quanto vale esse ponto do campo elétrico? Ele vale delta Rzão vezes delta dividido por 2 ε0, certo? E aí eu tenho que ver se ele é contínuo, né? Se eu boto Rzinho igual a Rzão, ele também dá Rzão sobre delta vezes 2 ε0. Então ele continua desse ponto. Só que desse ponto ele vai cair com 1 sobre R, né? Quando cai com 1 sobre R, a hipérbole vem aqui em cima, eu desenho assim. Essa aqui cai com 1 sobre R. Né? A hipérbole, ela vem assim, ela faz coisas assim. Dá mais ou menos uma hipérbole esse desenho. Se você escreve que é proporcional a 1 sobre R, faz meio curvinho, dá para entender que isso é o que você quer desenhar. Tudo bem, gente? Tá rápido? Professor, Oi. depois tipo da superfície que a gente tem, qualquer superfície, o campo elétrico ele vai sempre decair 1 sobre R? Tipo, Cilíndrico, certo? sim, mas tipo, por exemplo, no esférico aí seria 1 sobre R quadrado. 1 sobre R quadrado, é. Mas ele sempre vai decair. Vai sempre decair. Por quê? Porque você vai... Por quê? Porque imagina que você tem uma distribuição de carga aqui, assim. E você sabe calcular o campo elétrico aqui dentro. Conforme você vai se afastando da distribuição, imagina que você está olhando para a distribuição de carga. Uhum.
Se eu estou aqui, eu já estou olhando, ela está cada vez mais parecida com um ponto, certo? Certo. Conforme eu olho para ela. Dá para fazer isso formalmente, com expansão em séries de potência e tal, mas isso é para um curso de eletromagnetismo do bacharelado em física já mais avançado. Mas a ideia é essa, a ideia é que conforme eu me afasto, essa coisa estranha fica cada vez mais parecida com um pontinho, certo? Então, no infinito, né? O cilindro infinito não. O cilindro infinito não fica parecido com um pontinho. Mas uma distribuição finita fica. Então, no infinito, o campo vai ser muito pequeno. Conforme eu me afasto, o campo diminui. Porque eu estou sentindo uma força elétrica menor. É como se eu tivesse várias carguinhas aqui. Certo. De modo que, para uma distribuição limitada, no infinito, ele vai com 1 sobre r quadrado para uma distribuição limitada. Para um cilindro infinito, não. Para o cilindro infinito, a gente vê que vai com 1 sobre r, porque ele é infinito. Porque ele nunca vai virar um pontinho. Beleza. Obrigado. Beleza? É bem qualitativo o argumento, mas é verdade. Dá para deixar rigoroso. Então vamos lá. Já que o objetivo é resolver problema, o objetivo da aula de hoje é resolver problema, vamos resolver problema. Esse problema. Uma casca esférica de raio interno B, essa casca esférica, e raio externo C, uniformemente carregada com densidade de carga volumétrica ρ, envolve uma esfera concêntrica de raio A, também carregada uniformemente com a mesma densidade, como na figura. Calcule o campo elétrico em todo o espaço, todas as regiões. Calcule o campo elétrico. A gente já sabe como fazer isso, certo? Pela simetria esférica, vocês sabem, certo? Vocês sabem. Pela simetria esférica, a gente usou isso várias vezes. E pela lei de Gauss, vou escrever já assim, lei de Gauss, superfície gaussiana esférica, o que a gente sabe? A gente sabe que o E, ele é um E de R na R, que é KE, Qzinho de R. A gente já fez essa conta algumas vezes, certo? Sobre R quadrado na R, onde Qzinho de R é 4π vezes a integral de 0 até R, de R quadrado, ρ de R, dr. E aqui o ρ é constante, certo? Mas se não fosse, a gente ia ter do mesmo jeito essa expressão, certo? O ρ é constante aqui dentro das minhas bolinhas, dentro da esfera e da casca esférica. Mas aqui, nesse espacinho, ρ igual a 0, certo? E daí? E daí que eu vou ter que quebrar o meu problema aplicando a lei de Gauss, que dá esse resultado, que a gente já viu várias vezes. A gente tem que aplicar esse resultado nas diferentes regiões. 0 menor do que R menor do que A menor do que R menor do que B menor do que R menor do que C e R maior que C. Porque
a densidade de carga tem comportamento diferente em cada uma dessas regiões. Então vamos lá. 0 menor ou igual que R menor ou igual que A. O que muda é o que muda é o cálculo do Q de R, certo? Então, o meu Q de R, ele é 4πρ vezes a integral, que é R ao cubo sobre 3, que é 4/3 de πρ R ao cubo. Certo? Então, o meu E de R, dado por essa expressão, ele é isso, não tem segredo. O KE é 1 sobre 4πε0, então isso aqui é ρr dividido por 3ε0, e a gente já tinha calculado isso em algum momento. A gente já tinha 0 menor ou igual que R menor ou igual que A. A gente já tinha calculado isso em algum momento. Em algum exercício aí a gente fez essa conta. Tá bom. Então agora a gente já calculou aqui. Então agora eu vou pegar um ponto aqui. Um ponto aqui. A menor que R menor ou igual que B. Menor ou igual. Tanto faz porque o campo é contínuo. Deixa eu ver como é que faz. Eu tenho que calcular o Q de R. O E de R sempre vai ser isso daqui. Esse é o meu E de R. O meu Q de R sempre vai ser isso daqui. Só que isso daqui, agora, eu vou integrar até aqui, e quando eu chegar aqui, a carga é zero. Então, isso aqui é 4π. Então, isso aqui é 4π. O ρ de R é zero aqui, certo? 4π. Ρ vezes A ao cubo dividido por 3, certo? O meu ρ de R, ele tem essa cara. Ele é zero fora. Então, o meu Q de R é igual a isso. Né? Q de R é igual a isso. Ver se eu acertei. Acertei. Então, o meu E de R, ele vai com 1 sobre R quadrado. Exatamente. Quando para de ter carga, ele vai com 1 sobre R quadrado, quando é esférico. Só que vai ser a carga total. O 4π cancela, então é ρ A ao cubo sobre 3ε0 R quadrado. A menor ou igual que R, menor ou igual que B. Certo? Porque não tem mais carga, a carga para de contribuir, o campo vai ser carga total aqui dentro. Que é constante dividido por R quadrado, vezes a constante de Coulomb. Certo? E agora é uma parte mais delicada, que é o B menor ou igual que R, menor ou igual que C. O E o E vai ser sempre esse cara, porque a gente mostrou que para simetria esférica, o E tem essa cara. Mas o Q de R, quem que é? Agora o Q de R, ele é esse cara, é a carga dentro da esfera de raio A,
Mas a integral 4π na casca esférica, a integral na casca esférica de r quadrado por dr. A casca esférica ela tem qual que é a raio? Vai de B até C, certo? Concorda comigo que essa é a carga total? Então vai ser esse cara. Mais 4π R ρ dividido por 3, que vai multiplicar C ao cubo menos B ao cubo. Tá certo? Não é C, desculpa, gente. Besteira para vocês. Aqui agora eu vou pegar uma casca esférica dentro desse cara. Era a dependência radial desse cara. Então é como se eu integrasse aqui, pegasse a densidade total, a carga total dentro da esferinha de raio A, mais a carga dentro da casca esférica que vai até a superfície de raio R. Isso aqui é R ao cubo menos B ao cubo. Tá certo? E aí eu deixo isso bonitinho da seguinte maneira. Isso aqui é 4π dividido por 3, que multiplica R ao cubo menos um número negativo. É B ao cubo menos A ao cubo. Isso aqui é o que de R. Se o quê? Se B menor ou igual que R, menor ou igual que C. Então, o meu E de R, ele é KE sobre R quadrado, 4π cancela, é ρ vezes ε0, vezes esse cara aqui do colchete dividido pelo R quadrado. Então é R menos B ao cubo menos A ao cubo. Dividido por R quadrado. Se B é menor do que R, menor do que C. Certo? Professor, Oi. eu me perdi um pouco nessa segunda parte. Você poderia voltar? Essa aqui? Isso. Ó, o E de R é sempre isso, certo? Onde Certo. Q de R é a carga dentro da superfície esférica de raio R. Ok. Aí a pergunta é, quem é a carga dentro da superfície esférica de raio R? É a carga dessa bolinha, que é essa carga, certo? Uhum. Mais a carga, porque aqui é zero, mais a carga que está dentro da casca esférica, ou seja, que vai de... mais a carga que está aqui, né? Ah, tá. O R é tudo isso. Tá. E você tem que usar essa expressão integrando. Por quê? Porque é como se você usasse a expressão com ρ igual a zero no buraco. Então você vai usar para calcular a carga, você vai integrar do B, que é o raio da casca esférica, interno, até o seu Rzinho, que é o raio da superfície de raio R, certo? Certo. E aí dá isso. E aí aparece esse menos B ao cubo aqui, porque o seu limite de integração não é mais zero. Você quebrou o seu problema para calcular a carga em diferentes pedaços, né? Só que
Conforme você vai aumentando a casca, você vai sempre somando a carga. Você pega a carga anterior, soma com o que você vai calcular extra. Certo. Tudo bem? Tá. Tá. Acho que tá, ficou mais claro. Obrigado. Então tá. E aí dá isso. E aí o E de R eu tenho que dividir por R quadrado, ou seja, o KE corta o 4π, vai ficar ρ sobre 3ε0, que multiplica a carga, né, esse cara do colchete sobre R quadrado. Certo? E aí e aí você vê. Você consegue identificar aqui várias coisas. Você consegue identificar aqui. Você consegue identificar aqui uma contribuição de 1 sobre R quadrado, que vem da sua casquinha, da sua carguinha interna, da sua bolinha interna, e uma contribuição de R que vem do fato de que para uma carga dentro de uma dentro vai com R, certo? Então isso aqui é uma contribuição do fato de eu calcular dentro da carga de raio R, dentro da casca, e essa contribuição é uma do A sobre R ao cubo sobre R quadrado, é uma contribuição de eu calcular dentro da bolinha. Só que como eu não estou calculando dentro da casca inteira, a contribuição em R é só daqui. Por isso que eu tenho que tirar o B. Fisicamente, é isso que está acontecendo. E aí falta mais um pedaço, certo? Que é quando eu pego a minha casca esférica e eu pego uma superfície gaussiana aqui, ó. Ela está fora de C. Ela engloba toda a casca esférica. Então é o R maior ou igual que C. O campo elétrico vai ter a mesma cara, porque ele sempre tem essa cara. O elétrico sempre tem essa cara. E o Q de R, ele vai ter essa cara também. Só que eu vou integrar aqui sobre toda a casca esférica. E quando chegar aqui, acabou a minha distribuição de carga. Então essa integral agora vai até C. Né? Ela vai até C. O Q de R é esse cara, 4πρ A ao cubo sobre 3 mais 4π ρ R. R não é mais R, certo? Estou integrando. É C ao cubo menos B ao cubo dividido por 3. Certo? Então, isso aqui, a carga que entra agora, ela é constante, lembra? Ela é constante. Se ela é constante, o que acontece? Se a carga é constante, se eu já sair da minha distribuição de carga, o campo é KE vezes a carga total sobre R quadrado, o campo vai com 1 sobre R quadrado. Fica aqui o meu E de R. É o 4π, então cancela com KE, então é ρ por 3ε0, que multiplica. Aqui eu tenho C ao cubo menos B ao cubo mais A ao cubo, certo? Que é tudo que multiplica isso, dividido por R quadrado. Isso se
R, isso aqui, se R maior ou igual que C. Tudo bem? Talvez não esteja tudo bem, mas mas o fato de não estar tudo bem é bom, porque gera uma vontade de que fique tudo bem. Então, se eu calcular o campo fora da distribuição de carga, ele vai ser a carga total dentro da minha superfície gaussiana de raio R, que vai ser constante, que já acabou a distribuição de carga, né? Dividido por R quadrado. Então vai ser a carga total constante. Então, fora de minha distribuição de carga, que nem perguntar, fora da minha distribuição de carga, sempre o campo vai com 1 sobre R quadrado. Note que se você pegar aqui, se você lembrar, vocês lembrarem aqui, o campo também vai com 1 sobre R quadrado. Só que a carga que ele pega é essa carguinha aqui dentro. Aqui, cadê o campo do 1 sobre R quadrado? Aqui, ó. A menor do que R menor do que B. Tá vendo esse vermelhinho? O campo vai com 1 sobre R quadrado, mas a carga que ele pegou é só a carga que está aqui dentro. Aí, quando começa a ter carga de novo, eu tenho que somar essa carga. E aí, dentro dessa nova distribuição de carga, depende de R. Por isso que aparece aqui um negócio que não é 1 sobre R quadrado. Parece outro negócio. Mas quando eu saio de novo da minha distribuição, eu pego essa carga aqui total da esfera, mais a carga de fora, e a carga total, então, vai ser constante conforme eu vario R, e o E de R cai com 1 sobre R quadrado. Tudo bem? Quase tudo bem, talvez. Meio confuso. Mas tudo bem. Mas tem algum ponto específico que dê para reabordar? Quando você tem um caso esfericamente simétrico, o campo E sempre vai ser dado por isso daqui, onde Q de R é a integral até a minha superfície gaussiana esférica. O problema, então, se reduz a calcular Q de R e substituir na fórmula do campo, né? E aí o Q de R ele é dividido em pedaços, e a questão é calcular o Q de R para cada situação. 0 menor ou igual que R menor ou igual que A, o Q de R varia com o raio. A menor do que R menor do que B não tem mais carga, então o campo, a carga vai ser constante, vai ser esse carinha aqui. Eu substituo aqui no campo, vai com 1 sobre R quadrado. Aí o problema maior, vamos dizer assim, está entre B menor do que R menor ou igual que C, em que o campo elétrico é esse, mais a carga vai ser a carga dentro da minha bolinha, mais a carga que está na casca esférica, mas interior a minha superfície gaussiana de raio R, e que mais?
Isso. E para o caso R maior do que C, vai ser a carga total, que é constante, que é a carga aqui, mais a carga em toda a casca esférica. É por isso que eu integro até C. Então dá isso, a integral dá isso. Aí já foge das nossas simplificações. Chega na integral, tem que calcular a integral. Sim. Sim, Rebeca. Se você tomar R indo para infinito, é o que eu falei na outra lousa, o E de R ele vai cada vez ser menor. Porque é como se eu enxergar. Se R é grande, eu estou enxergando. O argumento físico é esse. Eu estou enxergando a minha casca, a minha bolinha. Se R é grande, cada vez eu vejo mais ela como um pontinho, né? Imagina, uma bolinha. Você pega uma bolinha e vai se afastando de você. A bolinha fica cada vez mais próxima de um pontinho. Então, ela se comporta como uma carga pontual. Não precisava ser uma bolinha, pode ser outra coisa. Se comporta no infinito como uma carga pontual que vai sempre, no infinito, com 1 sobre R quadrado. Porque não tem mais carga, né? Isso vai a zero. Isso vai a zero no infinito. Então, o campo elétrico de uma distribuição limitada de cargas, né? Se eu consigo desenhar um negócio que engloba todas as minhas cargas, é um negócio, uma superfície. Se eu consigo colocar todas as minhas cargas dentro de uma região limitada, o campo elétrico no infinito sempre vai ser zero. Beleza. Eu tinha mais exercícios para resolver, mas o tempo está acabando. Dá para resolver mais um. Se vocês quiserem, claro. Se vocês não quiserem, é com vocês. Aí a gente acaba. Se vocês não falarem nada, eu resolvo, porque é o meu objetivo, certo? Então vamos lá. 2 planos paralelos. Eu vou escrever mais um negócio aqui. Despreze efeitos de borda. Quando eu digo. Então vamos ler primeiro. 2 planos paralelos estão uniformemente carregados com densidades superficiais de carga sigma e menos sigma, respectivamente. Calcule o campo elétrico em pontos acima de ambos, abaixo de ambos e entre os dois. Ou seja, eu fiz o desenho já. Calcule o campo elétrico aqui, calcule o campo elétrico aqui, calcule o campo elétrico aqui. E depois desenhe as linhas de força. E eu vou colocar mais uma informação, que é despreze efeitos de borda. Quando eu digo despreze efeitos de borda, quer dizer que eu quero que os planos sejam infinitos. Eu quero que... Porque aqui na pontinha, o campo elétrico ele vai fazer isso, ele vai começar a fazer coisas assim. Eu não quero isso. Eu quero que Por quê? Porque não dá para calcular. O efeito de borda é uma coisa chata. Então, eu quero aproximar isso por planos infinitos, desprezando efeitos de borda. De modo que aí eu sei calcular o campo elétrico. E o que significa dizer que eu sei calcular o campo elétrico? A gente já fez esse exercício na aula passada. Por isso que é importante acompanhar sempre a aula passada, os planos infinitos.
ou seja, desprezando efeitos de borda, já calculamos na aula passada pela lei de Gauss que a gente calculou na aula passada pela lei de Gauss? A gente calculou o campo elétrico de uma placa infinita. A gente calculou, eu vou chamar de E menos sigma, o campo elétrico da placa de carga menos, de densidade de carga menos sigma. Eu coloquei aqui no desenho o A e o menos A só para ficar bonitinho, né? Eu vou escrever isso aqui assim, então. O campo elétrico desse cara é sigma, lembra que a gente calculou que é sigma sobre 2 epsilon zero? Então ele é menos sigma, porque é menos sigma sobre 2 epsilon zero. Na Z, para Z maior que A. E ele é menos sigma, certo? Menos sigma por 2 epsilon zero. Na Z, para Z menor do que A. Lembra? O campo elétrico de uma placa infinita é constante e vale sigma sobre 2 epsilon zero na direção para fora. Então, para cima ele vale o menos sigma sobre 2 epsilon zero, para baixo ele vale o menos sigma sobre 2 epsilon zero, que é mais sigma. E o E da placa de baixo, ele é a mesma coisa. Ele é sigma nessa região aqui. Ele é sigma sobre 2 epsilon zero, para Z maior do que menos A, e ele é menos essa quantidade, porque aponta para baixo. Z. 2 epsilon 0 Z, para Z menor que menos A. Vocês concordam comigo que esse é o campo da carga da placa de cima, de densidade menos sigma, e esse é o campo da placa de baixo, de densidade mais sigma? A gente fez isso na aula passada. Então, qual que é o campo elétrico total? O campo elétrico total é a soma disso. Vou pegar isso daqui. Esse desenho eu vou diminuir um pouquinho. Tem esse campo elétrico. Tem esse campo elétrico. Então, o campo elétrico total no espaço, formado pelas duas cargas, ele é o E menos sigma mais o E sigma. E como ele está escrito por partes, eu tenho que calcular por partes. Agora tem 3 partes aqui, certo? Tem Z maior que A, tem 0 menor que Z. Não, desculpa. Tem Z maior que A. Tem a região intermediária, que é menos A, menor que Z, menor que A. Podia ser outro número, que é só entre as placas, né? Eu só coloquei o A e o Z para ficar bonitinho. E tem aqui eu estou supondo sigma, e tem o quê? O Z, como é que é agora? O Z menor que menos A, certo? Para Z maior que A, esse cara dá menos sigma sobre 2 epsilon zero, e esse cara dá sigma sobre 2 epsilon zero na direção Z. Então, quando somos 2, dá 0.
tá? Certo? Nessa região aqui, para Z menor do que A, esse campo é mais sigma sobre 2ε0 na Z. E o campo de baixo, Z maior que menos A, ele é menos... Aqui, Z maior que menos A. Ele também é mais sigma sobre 2ε0. Então, isso aqui é sigma dividido por ε0 na direção Z, no meio. E o campo para baixo, para Z menor que menos A, ou seja, é esse aqui. Então, esse aqui dá uma contribuição mais sigma sobre 2ε0. E a placa de baixo dá uma contribuição menos sigma. Então, ele também é zero. Certo? Então, se sigma é maior que zero, o campo elétrico ele é zero aqui, ele é zero aqui, e aqui ele é constante, apontando para cima, certo? Essas são as linhas de campo de... Idealmente elas são igualmente espaçadas, para eu não sei desenhar. Mas é essa a coisa, certo? Vocês concordam comigo que o campo elétrico ele é zero fora da região entre as placas e constante com esse valor na região entre as placas? Professor, isso aqui... Oi. Oh, desculpa. Pode falar. O campo não deveria ser o contrário, o sentido? Tipo, saindo do negativo e indo pro positivo? Ou não? Tem nada a ver? Não, o campo sai do positivo e vai para o negativo, certo? Ah, é verdade. Certo? Certo. Então, o campo está para si. Supondo sigma maior que zero para poder desenhar, né? O campo, ele sai do positivo e vai para o negativo. Tudo bem? Tá. Beleza. Desculpa. Beleza. Isso aqui é um modelo que a gente vai ver mais para frente para o capacitor, que a gente vai ver mais para frente, mas vocês já devem ter visto em algum lugar, de placas paralelas. Então, também não é à toa que eu estou fazendo esse exemplo. Ele, além de exemplificar, ele mostra um negócio que a gente vai usar mais para frente, que é o modelo do capacitor de placas paralelas, que é uma coisa que acumula carga quando eu passo corrente, que a gente vai ver, e gera um campo constante entre as placas. Mas, no momento, o que importa é entender que é assim que calcula o campo. Tudo bem? Eu tinha mais um exemplo para fazer, mas a aula acabou, porque são 10 horas, então... Então é isso, gente. O exemplo que eu tinha para fazer é esse daqui. Calcule o fluxo elétrico, mas aí vocês fazem, certo? E me contam. Tudo bem? Tudo bem. Então é isso, gente. Acabou. Muito bem. Espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês não tiverem aproveitado, espero que depois vocês vejam a lousa ou a aula e tentem fazer os exercícios e aproveitem, né? E é isso aí. É isso aí.